Olá a todos, sejam bem-vindos ao Perspectiva do Agora. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre a situação envolvendo os Estados Unidos, a faixa de Gaza, a Jordânia e o Egito. Vamos entender esse interesse do Trump em deslocar a população da faixa de Gaza para esses dois países. Mas antes, peço que vocês se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. Se quiser sugerir alguma notícia, vá ao nosso Instagram, o Perspectiva do Agora, e faça a sua sugestão. O link da página do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Enfim, vamos à nossa análise. Como disse na introdução, o Trump tem interesse em deslocar, ou melhor, tinha interesse em deslocar a população da faixa de Gaza para o Egito e a Jordânia. Segundo ele, seria por uma questão de proximidade geográfica, né? Não só por uma questão de proximidade geográfica, como vocês podem ver, né? Mas também por uma questão de dimensão geográfica. Esses dois países conseguiriam aí suportar ou absorver toda essa população que seria deslocada. Agora, segundo Trump, o objetivo seria para melhorar a situação de vida dessas pessoas, porque ali há muitos problemas, etc. Então, eles viveriam melhor em outros países. O que, de fato, ou melhor, num primeiro momento, uma primeira análise, né, uma análise bastante superficial, poderíamos concordar que, realmente, tendo em vista a situação de guerra naquela região, melhor eles viveriam, ao menos a priori, em outros países. Enfim, esse interesse do Trump em fazer esse deslocamento seria também com o intuito de reconstruir aquela região. Ou seja, seriam retiradas essas pessoas, seria reconstruída a região, né, com investimentos, e seria transformada aí, segundo Trump, numa Riviera do Oriente Médio. Para quem não sabe, Riviera é uma região sul da França, bastante rica, ok? Então, o Oriente Médio, ou melhor, a faixa de Gaza, seria transformada numa Riviera do Oriente Médio, segundo Trump. Mas, apesar desses objetivos aparentemente humanitários do Trump, algumas questões surgiram, né? E essas questões culminaram aí no recuo por parte da Casa Branca nessa proposta aí do Trump, né? As questões que surgiram foram, primeiro, isso seria feito sem interesse, sem o consentimento da população palestina, ou melhor, da população da faixa de Gaza, que não necessariamente, ou melhor, que não necessariamente se limita aí à ideia palestina. Por quê? Porque Palestina é uma ideia muito mais ampla, né? Não se resume àquela região da faixa de Gaza. A ideia é muito mais ampla. Mas, enfim, a população seria deslocada à força, caso não quisessem, porque ninguém demonstrou interesse. Segundo, essa questão foi discutida com o Egito e com a Jordânia, porque aparentemente não foi. Eles demonstraram, logo de plano, uma insatisfação. Não, nós não temos interesse em receber esse pessoal aqui, não. Nós não temos interesse nenhum, nunca pedimos isso, nunca fizemos acordo nenhum. Então, já rejeitaram logo de plano. E, além disso, a discussão humanitária. Isso não significaria, na prática, um crime contra a humanidade, porque a população seria deslocada à força, porque eles não querem ser deslocados da lei. Lembre-se, parte daquelas pessoas que estão ali na faixa de Gaza concordam com a ideia da criação da Palestina, que a Palestina não será criada, obviamente, em qualquer território. É ali também parte do território que hoje é entendido como Israel, seria dividido para criar a Palestina, na percepção deles. Então, não seria a Palestina criada em qualquer local. Não pode ser criada nos Estados Unidos, um pedaço dos Estados Unidos, um pedaço da China, ou um pedaço de qualquer outro país. Tem que ser naquela região. Então, é provável que, muito provavelmente, eles não iriam querer sair dali. Diante disso, seriam retirados à força? Essas foram as questões que fizeram aí o governo americano, a Casa Branca, a recuar nessa ideia. Bem, mas diante disso, desse interesse de Trump, desse objetivo aparentemente humanitário dele, das pressões que fizeram os Estados Unidos recuarem, qual seria, de fato, o real objetivo de Trump ao querer fazer esse deslocamento da população palestina? Seria mesmo uma preocupação sincera e genuína com os palestinos que ali estão vivendo de forma cruel, etc., vivendo de forma terrível, né? Sem boas condições de vida? Né? Aparentemente, não. Eu acredito que os objetivos são outros. Primeiro, ao retirar a população daquela região, ao tirar a população da faixa de Gaza, ao fazer essa limpeza étnica, porque na prática isso ele fortalece um aliado na região.
que é Israel. É um aliado de longo prazo ali dos Estados Unidos. Garante o domínio de Israel naquela região. Segundo, os Estados Unidos, com isso, dissolvem a ideia de sentimento nacional. Vejam, como eu disse logo há pouco, para que alguém se considere brasileiro, um brasileiro ele desenvolve um sentimento com um território, uma dimensão, um pedaço de terra, por assim dizer. O palestino acredita que a Palestina tem que ser ali, parte de Israel. Não é em qualquer local, não é em qualquer país. Então tem que ser em Israel. Uma vez que você desloca essa população para outro canto, você dissolve a ideia de sentimento nacional. Né? São apenas pessoas falando a mesma língua, etc. Não é mais um povo que luta por um determinado território, né? Uma determinada faixa de terra para a qual eles possam dizer, a qual eles possam chamar de deles, né? E formar a sua nação. Então, segundo o objetivo do Trump é dissolver essa ideia de sentimento nacional palestino. Terceiro, ao deslocar essa população, eles fazem o seguinte: trazem aí a narrativa, conseguem aí pôr a narrativa de que resolver o problema Israel faixa de Gaza. O Trump pode ter outros objetivos, sem sombra de dúvidas, mas acredito que os principais objetivos do Trump, no momento, são esses: fortalecer o aliado Israel na região, dissolver um sentimento nacional palestino, e terceiro, levar aí, defender a narrativa de que resolver o problema entre Israel e Palestina, né? Ou melhor, Israel e faixa de Gaza, que não se limita a Palestina àquela região. É bem mais ampla a ideia. Esses seriam os objetivos do Trump, né? Os principais. Mas a Jordânia e o Egito, como é que sairiam nisso? Embora, como eu disse no início, um dos objetivos do Trump, dos Estados Unidos, de enviar essa população para o Egito e para a Jordânia, seja por causa da proximidade geográfica, bem como pelo fator dimensão geográfica, porque assim eles poderiam suportar essa população, ao menos em tese, sem sombra de dúvidas, problemas econômicos e de segurança seriam criados na região. Né? Por quê? Quando você pega essa população que de uma hora para outra transferida para outro país, você precisa de emprego, né? Dar emprego a essa população. Eles precisam sobreviver. Não tem como sobreviver, vão partir para quê? Para a mendigância. E quem sabe até, não é improvável, e quem sabe até a questão da violência, precisar retirar a força para sobreviver. Né? Esse seria um problema. Então, esse problema econômico geraria problema de segurança. Outra questão de saúde e educação. Essa população vai precisar também desse atendimento. O governo teria condições de arcar com essas despesas? E se tivesse condições de arcar, como é que ficaria a economia do Egito e da Jordânia? Porque eu posso arcar com uma série de questões, né? Eu posso pagar academia, eu posso pagar aluguel, eu posso pagar várias coisas. Mas eu posso pagar esse conjunto de coisas e ficar no limite, sem condições de fazer mais gastos, sem condições de investir em outras questões, investir em outros setores, ou eu posso ter alguns gastos, poucos gastos, e ainda ter um bom dinheiro sobrando. Então, como é que ficaria a situação do Egito e da Jordânia ao investir, ao acolher esse pessoal e ter que arcar com educação, saúde e outras questões? Né? Ficariam no limite? Teriam condições ou não ficariam no limite e ainda teria dinheiro sobrando para investir? Se o governo ficasse no limite ou não tivesse condições, isso poderia, mais uma vez, resultar num problema de segurança. Porque instabilidade política poderia ser gerada. Instabilidade política é um ambiente propício aí para grupos com a mentalidade do Hamas, que os Estados Unidos disse que ia combater a população. Não disse que ia combater o Hamas, eles poderiam também combater o Hamas. Mas a ideia do Hamas, ela vai muito além daquela região. Tanto é que, como se sabe, há países que financiam o grupo Hamas, há estudantes que simpatizam com a questão palestina, mas que, na prática, a defesa é o Hamas, né? Defende o Hamas, as práticas do Hamas. Então, a ideia do Hamas é muito mais ampla. Portanto, caso esse deslocamento fosse feito
o governo egípcio e jordaniano não tivesse condições de arcar com as despesas, não tivesse condições de manter a estabilidade econômica e, consequentemente, política no país, grupos como o Hamas poderiam acabar se aproveitando dessa situação e criando aí um ambiente bastante preocupante para aqueles que apenas querem viver em paz, não querem guerra, não querem problemas, né? Então, essa ideia do Trump, ele visa aí objetivos. Mas há objetivos que ele não está visando e que poderiam ser causados. Ou talvez ele até saiba que o Hamas pode aí acabar se fortalecendo nesses países, né? Se desenvolver e ganhar mais músculos nesse país. Mas talvez ele não se importe, né? Vai saber como é que o Trump pensa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Desta forma, o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e entregará a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.